Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de alegria, né, irmãos? De mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Saulo. É uma bênção na nossa vida. Pastor Giovanni Nogueira. Tem como nem falar desse irmão, né? Esse irmão é uma bênção na nossa vida, irmãos. Afinal, todos os irmãos aqui, todos são abençoados. Cada irmão, os obreiros, os irmãos que vêm, os visitantes, todos. Irmãos, você que tem sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 em diante. Livro de Gênesis, no seu capítulo 6, versículo 1 em diante. Amém? É uma palavra bastante conhecida, mas o Senhor ministrou no coração nessa noite. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filho. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu o Senhor de os haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, não é, ó Pai, desmerecendo, ó Pai, da oração do teu filho, ó Pai, mas como de costume, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que nessa noite, Pai, que o Senhor, ó Pai, venha, ó Pai, derramar, ó Pai, uma glória aqui neste lugar. Deus, que o Senhor, ó Pai, venha, ó Pai, encher a tua casa com a tua presença, ó Pai. Deus, confessa ao Senhor, de mim mesmo, ó Deus, eu não tenho nada a oferecer para a tua igreja, Pai, sou apenas instrumento em suas mãos, ó Deus. Então eu te peço, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha, ó Pai, me trazer à memória aquilo que eu li, aquilo que eu estudei, ó Pai, e que o Senhor venha transmitir para a tua igreja aquilo que o Senhor quer falar, não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor quer falar, ó Pai, porque eu sou apenas instrumento em suas mãos. Prepara os nossos corações, ó Pai, para receber a tua palavra. Assim eu quero orar e te engrandecer aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, o texto que eu acabei de ler vai dizer que Deus, ele se arrepende de haver feito o homem, de haver criado o homem. Por quê? Pela a maldade, pela a imaginação do homem, pelo pecado. Só que nós temos que entender da onde surgiu o pecado. Da onde que aconteceu que houve o erro, para que o homem ele errasse, o homem ele se contaminasse, o homem ele desobedecesse a ordem de Deus. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no seu capítulo de número 28, versículo de número 14: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus,
estava no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde os dias em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas, e levou-se o teu coração por causa da tua formosura corrompeste, a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. O texto está falando sobre Satanás, sobre Lúcifer. O texto vai dizer que Lúcifer, ele era um anjo mais próximo da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele era um anjo responsável pelo louvor. Ele era um anjo responsável pelos outros anjos. Então, perto do trono de Deus, o anjo que era responsável era Lúcifer. Só que Lúcifer, a Bíblia está dizendo que ele era um anjo perfeito em formosura. Ou seja, era um anjo bonito, era um anjo lindo, era um anjo que ele era responsável pelos outros anjos nos céus. E Lúcifer deixou que a sua beleza, ele deixou que o poder entrasse em seu coração. E isso, irmão, é um problema muito grande. Quando nós começamos a achar que nós fazemos, que nós operamos, que nós fazemos aquilo e algo acontece, nós não podemos deixar que isso entre no nosso interior. Porque Lúcifer deixou que isso entrasse no seu interior, em seu coração. Então isso subiu para a mente de Lúcifer, por ele ser responsável pelos anjos, por ele ser bonito, por ele comandar aquela orquestra de anjos. Então ele deixou que a iniquidade entrasse em seu coração. E agora a Bíblia diz que ele quer estabelecer o reino, um trono acima do trono de Deus. E Deus, ele está observando Lúcifer, ele está olhando, e tudo está no controle de Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, Deus, ele sabe do meu coração, Deus, ele sabe do teu coração, Deus, ele sabe do meu pensamento, Deus, ele sabe do teu pensamento, porque Deus, ele não é pego de surpresa. Se nós pensamos que nós estamos fazendo algo e está escondendo da presença de Deus, nós estamos nos enganando a nós mesmos, porque Deus, em momento nenhum, ele é pego de surpresa. Aleluias. E a Bíblia diz que Lúcifer agora ele começa a implantar coisa nas mentalidades dos anjos. Por quê? Porque como ele era um anjo, que ele tinha acesso aos outros anjos, ele começa a plantar uma discórdia aqui, ele começa a plantar uma discórdia ali, ele começa a manipular a mente dos anjos. E a Bíblia vai dizer que agora ele envenena a mente de uma terça parte dos anjos que havia no céu. E o texto diz, irmãos, que houve rebelião no céu. Lúcifer, ele se rebeliou no céu com os seus anjos, a qual ele tinha envenenado a mente daqueles anjos. Então a Bíblia diz que houve ali uma guerra no céu. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, no seu capítulo 11, no seu capítulo 12, versículo de número 7, vai dizer: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, que é Satanás e engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aleluias. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora chegada a salvação e força e o reino do nosso Deus. Aleluia. A Bíblia diz que houve uma guerra no céu, houve uma batalha no céu. Lúcifer batalhava com seus anjos, mas a Bíblia diz que não prevaleceram. Por quê? Porque Deus, ele deu poder a Miguel, e Miguel lançou por terra
terra, Satanás e uma terça parte dos seus anjos. Agora Satanás está na terra com seus anjos, aleluias. E a Bíblia vai dizer que Satanás, ele arrastou do céu uma terça parte dos anjos que havia ali no céu. Por ele ter acesso aos outros anjos, ele consegue envenenar a mente dos anjos, ele consegue rebeliar e ele consegue arrastar uma terça parte dos anjos que havia no céu. Só, irmãos, que Deus, ele tem sentimento. Por que Deus tem sentimento? Porque a Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus, ele fez nós a imagem e semelhança dele. Então, se nós temos sentimento, é porque Deus também, ele tem sentimento. Se nós sentimos algo, Deus também, ele sente. Deus, ele tem sentimento. Só que agora eu fico imaginando, irmãos, o sentimento de Deus por aquilo ter acontecido ali, aquela rebelião. Eu creio que agora Deus, ele está triste, o seu coração está triste. Por quê? Porque aconteceu aquela rebelião, porque aconteceu aquele algo tremendo ali no céu de Lúcifer ter envenenado a mente dos anjos. E agora eu creio que Deus, ele está com o seu coração entristecido. Deus, ele está com o seu sentimento abalado. Só que a Bíblia vai dizer que Deus, ele vai criar os céus, ele vai criar a terra. Ele viu que isso era bom, e ele vai criar agora um homem, a sua imagem e semelhança. Deus, ele vai pegar o homem, ele vai criar um homem, ele vai pegar o homem, vai criar o homem do pó da terra, e ele vai soprar as suas narinas o fôlego de vida. Agora Deus, ele coloca o homem ali no jardim do Éden. Deus coloca o homem no meio do jardim, e a Bíblia diz que Deus, ele começa a criar os animais, ele começa a criar as aves, ele começa a criar o jardim, as plantas. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele viu que isso era bom. E a Bíblia cria o homem, coloca ali o homem no jardim. E Deus dá autoridade ao homem em cima de tudo aquilo que havia no jardim. Deus dá autoridade ao homem em cima dos animais. Deus dá autoridade ao homem acima das aves do céu. Deus dá autoridade ao homem no meio dos peixes. Deus dá autoridade ao homem acima de tudo que se havia ali pelo jardim. E a Bíblia diz que Deus, ele olha lá de cima e ele vai ver um homem ali solitário no jardim, um homem ali naquela solidão. E a Bíblia vai dizer, vai olhar e vai dizer: não, eu vou criar uma companheira, eu vou criar uma disjuntora para o homem, eu vou criar ali uma companheira para poder te ajudar. E a Bíblia diz que Deus faz com que o homem, ele entre em um profundo sono. Ele vai arrancar uma das costelas de Adão e ele vai criar ali a sua companheira, ele vai criar a sua disjuntora. Agora está Adão e está a sua companheira no meio do jardim. Só que quem está na terra? O grande vilão, a Satanás, está na terra com seus anjos. Está Satanás e a capetada na terra, aleluia. Está Adão, está a mulher ali no meio do jardim. E o interessante é que a Bíblia diz que Deus, ele vai dizer para o homem: olha, vocês podem comer de todos os frutos que está aqui no meio do jardim, porém a árvore da ciência do bem e do mal não coma, porque quando comeres ela, certamente morrerás. Aleluias. Deus, ele estabelece uma ordem sobre o homem: pode comer de tudo, mas da árvore da ciência não comerás. Só que muitas das vezes, irmãos, é difícil respeitar as ordens que Deus dá. É difícil obedecer. Creio eu, quantas árvores que tinha no jardim, quantos frutos que tinha no jardim. Só que a da árvore da ciência do bem e do mal não poderia comer, porque quando comeste certamente morreria. Deus, ele deu uma ordem: coma de tudo que tem no jardim, mas se comeres da árvore da ciência, da sabedoria do bem e do mal, certamente morrerás. Só que a Bíblia diz
que certo dia está Adão e também está a mulher ali pelo jardim. E o homem, ele sai de perto da mulher, e a mulher está pelo jardim andando. E Satanás, ele não perde tempo, irmão. O diabo, ele não perde tempo. Satanás, ele está o tempo todo me observando. Satanás, ele está o tempo todo te observando, esperando só uma pequena brecha para ele entrar e ele fazer a arruaça. Ele está esperando só um minutinho para poder entrar e ele achar a brecha e ele entrar e fazer a arruaça. A mulher está certo dia ali pelo jardim, andando pelo jardim, sozinha ali pelo jardim. E a Bíblia diz que quando ele está ali pelo jardim andando, a Bíblia diz que Satanás, ele vai entrar na serpente e ele vai fazer com que a serpente induzisse a mulher a comer do fruto, a qual Deus falou que não era para poder comer. A Satanás, ela vai induzir a mulher a desobedecer a ordem a qual Deus deu. Aleluia. E a Bíblia diz que a mulher, ela vai pegar do fruto, ela vai tocar naquele fruto, vai pegar e vai comer do fruto a qual Deus diz para que não comesse. E bastasse dela só não comer do fruto, ela vai também pegar o fruto e vai levar para o seu companheiro Adão. Agora Adão, e ele também vai pegar do fruto e ele vai comer do fruto a qual Deus disse para poder que não comesse. Agora a mulher e o homem desobedecem à lei de Deus, desobedecem à ordem que Deus deu para que não pudesse comer do fruto. Eles vão desobedecer e vai pegar do fruto e vai se alimentar do fruto. Só que interessante, irmão, que a Bíblia diz que todos os dias, pela parte da tarde, Deus, ele descia e ele vinha ter um particular com Adão. É interessante, irmãos, que até Deus, para se relacionar com o homem, ele descia para poder ter um relacionamento com o homem. Se nós pegarmos as escrituras, nós vamos ver que todas as vezes que Deus, ele queria falar com a raça humana, ele descia para poder falar. Deus, para poder falar com Adão, ele descia para poder falar com Adão. Deus, quando ele falou com Moisés ali no monte, a Bíblia diz que Deus, ele apresentou para Moisés ali naquela sarça. Deus, quando ele queria falar com Josué, ele descia para poder falar com Josué. Deus, quando ele queria falar com Ezequiel, ele descia para poder falar com Ezequiel. Deus, quando ele queria falar com Jeremias, ele descia, falava com Jeremias para poder descer. Só que muitas das vezes na nossa vida, irmão, nós em vez de descer, nós queremos subir. Muitas das vezes na nossa vida, a palavra de Deus é para descer e nós queremos subir. Deus está mandando descer e nós estamos querendo subir. Aleluias. Deus, ele descia para ter um particular com Adão. E a Bíblia diz que certa feita, Deus, ele vai descer para ter um particular com Adão. E a Bíblia diz que Deus vai falar, Adão, vai chamar pelo nome de Adão. E quando Adão vai ouvir a voz de Deus, ele vai procurar se esconder. Por que Adão vai procurar se esconder? Porque Adão, ele viu que ele estava nu. Antes de Adão pecar, Adão, ele não via solidez. Mas depois que Adão pecar, ele pecou, ele enxergou a sua nudez. E Adão procura se esconder com folhas de palmeiras. E a Bíblia diz que Deus na hora vai perguntar para Adão: tu comeu do fruto, Adão, que eu disse para que não comesse? Aí é interessante que Adão vai dizer: a mulher que tu me deste, me deu para que eu comesse do fruto. Aí Deus lá em cima da mulher vai dizer: você comeu do fruto que eu disse para que não comesse? Aí a mulher vai dizer: a serpente me induziu para que eu comesse do fruto. É interessante, irmãos, que aqui é um querendo jogar o erro para cima do outro, é um querendo jogar um ato de errado um para cima do outro. Diante de Deus não adianta eu querer pegar o meu pecado, não adianta eu querer pegar o meu erro e querer jogar em cima do meu irmão, não adianta eu querer pegar o ato de errado e querer jogar em cima de fulano, jogar em cima de Betano, porque Deus
vendo lá de cima, Ele está vendo tudo. Deus está com os seus olhos, assim como chama de fogo. Ele está enxergando tudo, Ele está vendo tudo. A Bíblia diz que agora Deus ele vai estabelecer uma sentença para cada um. Agora Deus vai olhar para a serpente e vai dizer: por tudo que tu fizeste, tu rastejarás sobre o seu ventre por resto da sua vida, e colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Tu ferirá o calcanhar da descendência da mulher, mas do ventre dela nascerá um que pisará sobre a sua cabeça. E Deus estabelece também uma ordem para a mulher: pelo que tu fizeste, agora tu terás dor do parto. E Deus vai estabelecer também uma lei sobre Adão, uma sentença sobre Adão. Pela sua desobediência, agora tu vai ter que trabalhar, tu vais comer do seu próprio suor. E tu vieste do pó da terra, mas um dia tu retornarás para o pó da terra. Então entendam a certeza que eu e você, nós temos o dia da morte. Isso foi sentença de Deus sobre a humanidade. Você pode até errar, você pode até pecar. Eu disse para que não comesse o fruto, você comeu. Eu disse que quando comesse o fruto, certamente morreria. Você desobedeceu. Então a certeza que você tem: você veio do pó, mas um dia para o pó você vai retornar. A certeza que nós temos um dia da morte. E a Bíblia diz, irmãos, que aí Adão, Eva, eles têm filhos. Teve Caim, teve Abel. A Bíblia diz que Caim, ele matou seu irmão, matou Abel, por causa de uma oferta. E o texto diz, irmãos, que o pecado ele só vem agravando. Chega uma hora que Deus ele olha do alto dos céus, ele não vai ver, ele vai olhar para a terra, ele não vai ver justo nenhum na terra a não ser Noé. A Bíblia diz que Deus ele vai olhar e ele vai ver que o pensamento do homem era só má. A imaginação do pensamento do ser humano era só má continuamente. E Deus ele vai olhar e vai dizer: não tem jeito mais de mexer com o homem, não tem mais jeito de mexer com essa raça. E o texto diz que Deus ele se arrepende de haver criado a humanidade. Deus ele se arrepende de haver criado a raça humana, porque pelos seus atos, pelos seus erros, o pensamento do seu pensamento, da sua mente, era só má. E o texto diz que Deus se arrepende de haver criado o homem. Deus vai olhar do céu, ele não vai ver justo nenhum na terra, a não ser o nome por nome de Noé. Glória a Deus e aleluias, irmãos, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Glória a Deus, aleluia, que Noé ele achou graça aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Noé ele era um homem justo. Noé ele andava com Deus. Noé ele não se contaminava com as coisas erradas. Noé ele não se contaminava com o pecado. O povo poderia até ter se contaminado, poderia até estar com pensamento errado, mas Noé não. Noé ele era diferente. O povo estava pensando coisas ruins, mas Noé estava com a sua mente limpa. O povo estava pensando em pecar, mas Noé estava com o seu pensamento nas coisas que é de cima. Noé estava com o pensamento ligado nas coisas que é do alto. Aleluia. E quando nós estamos com a nossa mente agarrado nas coisas que é de cima, o pecado pode até bater na porta, o erro pode até bater na porta, aleluias, mas quando nós estamos com as nossas mentes agarradas nas coisas que é do alto, aleluia, nós não erramos, nós não pecamos, aleluia, nós não fazemos nada para poder desagradar aos nossos olhos do nosso Deus. A humanidade poderia ter se corrompido, mas Noé ele era diferente. E a palavra da nossa vida nessa noite, irmão, seja diferente. Seja um Noé dentro da sua casa, porque através da vida de Noé, a família de Noé foi salva. Seja um Noé no meio da tua família, seja um Noé dentro da tua parentela. Hoje o que simboliza a arca de Deus é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela está simbolizando a arca. E quando você está aqui dentro da casa do Senhor, você está protegido.
Só que lá fora, irmãos, é presa fácil para Satanás. Porque a Bíblia diz que o diabo ele está ao derredor bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. A Bíblia diz que Deus ele olha lá de cima e ele vai ver apenas Noé justo na terra. E ele vai dizer para Noé: olha, Noé, eu me arrependo de ter criado um homem. Eu me arrependo de haver feito um homem. Eu quero que você, Noé, construa uma arca. E você vai fazer, Noé, eu vou te passar a estrutura dessa arca, como ela tem que ser feita. Você vai fazer uma arca de 300 côvados de comprimento. Você vai fazer uma arca de 50 côvados de largura e a sua altura de 30 côvados. E nessa arca, Noé, ela terá compartimentos. E após a construção dessa arca, Noé, vai vir um casal de cada animal até a porta dessa arca e eles vão entrar para dentro. Eu vou ordenar os animais que entrem dentro da arca. E Noé começa a construção daquela arca. O texto vai dizer que Noé vai levar cerca de 120 anos para poder construir aquela arca. E Noé vai começar a pregoar para aquela geração. Ah, irmão, mas eu já procurei ali o livro de Gênesis todo, e até hoje eu não vi que Noé ele pregoou durante a construção da arca. Se você pegar a sua Bíblia e você ir lá no livro de 2 Pedro, você vai ver, se vai estar dessa forma. E Noé pregoou para aquela geração durante a construção da arca. No livro de Gênesis não está escrito, mas lá no livro de 2 Pedro vai dizer que Noé ele foi o apregoeiro daquela geração. Então eu creio que o sol está quente e Noé está construindo a arca. Eu creio que o sol está escaldante e Noé está ali fazendo a arca. E eu creio, irmão, que agora o povo está vendo Noé fazendo aquela arca. Porque, irmãos, ou raça de gente incrédula ou todo ser humano. Eu creio que Noé está dizendo: olha, eu estou fazendo a arca e Deus vai mandar um dilúvio. Eu creio que agora a humanidade começa a zombar de Noé. A humanidade começa a dizer: esse homem está ficando louco, esse homem está ficando maluco. Porque como que Deus vai mandar um dilúvio? E o povo estava incrédulo mesmo, irmãos. Por quê? Porque se o povo não tivesse incrédulo, não era só Noé, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos e a sua mulher que tinha ser salvo. Alguém tinha entrado dentro da arca. Eu creio que Noé está construindo a arca naquele sol escaldante, e Noé está fazendo a arca conforme o que Deus lhe ordenou. Eu creio que estão falando de Noé, mas Noé não está dando ouvido o que o povo está falando. Noé está obedecendo a ordem de Deus. O povo pode até falar que é doido, o povo pode até falar que é louco, mas Deus não está dando ouvido, mas Noé não está dando ouvido o que o povo está falando. O povo pode até falar, irmãos. O povo pode até julgar, pode até apontar o dedo. Mas quem me justifica, quem justifica você é Deus. O único que pode me julgar e pode te apontar você é só Deus. Deus ele não deu direito de ninguém aqui ser juiz. Deus ele não deu autoridade para ninguém chegar a apontar o erro, jogar o erro do seu irmão. O único que pode chegar a apontar o dedo e julgar é Deus. Ele vai ser o juiz. E naquele grande dia do juiz do trono branco, ele comparecerá para julgar toda a nação. A Bíblia diz que Noé ele constrói a arca. E após a construção da arca, o texto vai dizer que Deus agora ele ordena os animais que chegassem até Noé e entrassem para dentro da arca. Agora vamos lá, irmãos. Deus ele poderia muito bem ordenar que o homem entrasse dentro da arca, assim como ele ordenou que os animais entrassem na arca. Mas por que Deus não ordenou que o homem entrasse na arca como ele ordenou os animais? É porque Deus ele me deu algo, Deus ele te deu algo chamado de livre e arbítrio. Você faz a sua vida o que você quiser. Se você quiser viver no erro, você vive da forma que você quer viver. Se você quiser viver no pecado, você vive da forma que você quer viver. Se você quiser vir para a casa do Senhor aceitar Jesus, as portas são abertas para você aceitar Jesus. Mas se você quiser também ficar no mundo fazendo a vontade do diabo, fique no mundo também, faz a vontade do diabo.
Deus não te deu algo por nome de livre e arbítrio. Você faz da sua vida o que você quer fazer. Só que para entrar no céu não é da forma que você quer, é da forma que Deus quer. E para entrar no céu tem que ter renúncia. Para entrar no céu tem que renunciar à nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Deus ordenou os animais vêm. Ele entra dentro da arca. E a Bíblia diz que agora Deus fala com Noé: olha, Noé, agora o povo vai conhecer realmente quem eu sou. O texto diz que agora Deus fala com Noé: fecha a porta da arca, Noé. Noé, ele fecha a porta da arca pelo lado de dentro. E Deus fecha a porta da arca pelo lado de fora. E o texto diz que agora Deus, ele abre as comportas do céu. As grandes fontes do abismo, elas se abrem. E a Bíblia diz que começa a chover. Começa a cair água. Aquilo era chuva que caía, era água que subia. Era água que descia de cima para baixo, e era água que subia de baixo para cima. Eu creio que agora o povo começa a se desesperar. O povo começa a ficar agoniado. Senhor, será que aquilo que aquele homem pregou isso vai acontecer? Será que aquilo que Noé falou vai realmente acontecer? Porque muitas das vezes na nossa vida, irmãos, o irmão entrega algo e muitas das vezes nós não estamos acreditando no que está falando. Muitas das vezes Deus tem usado profeta, tem usado homem de Deus, tem usado mulheres de Deus para poder entregar profecia, e muitas das vezes nós não acreditamos. É uma raça de gente incrédula que não acredita. E Deus começa a tratar com a raça humana. E a Bíblia diz que começa a chover. E chove há cerca de 40 dias e 40 noites. E as águas, elas começam a subir. E Deus, ele acaba com tudo aquilo que ele criou. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. A casa do Senhor está simbolizando a arca de Deus. Enquanto a igreja do Senhor estiver na terra, nós temos a nossa oportunidade de entregar nossas vidas a Jesus, para nós ser salvos. Mas a partir do momento que a igreja do Senhor for arrebatada, aí a humanidade vai realmente conhecer quem é Deus. E de uma coisa nós sabemos, irmãos, a palavra do Senhor diz que pode passar céu, pode passar terra, mas as palavras dele nunca há de se passar. E Deus, ele fez Jesus, ele fez uma promessa que ele viria. Jesus, ele disse que ele vai vir buscar para buscar a sua igreja. Jesus, ele fez uma promessa. Ele morria, ele ia para a direita de Deus Pai, mas ele fez uma promessa que ele virá para buscar a sua igreja. A igreja vai ser arrebatada, a igreja do Senhor, ela vai ser arrebatada, e eu creio que vai chegar esse grande dia, que nós vamos subir para a eternidade e vamos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, oh glórias, louvado é o nome do Senhor. Aleluias, nós estamos à espera dessa promessa. Aleluias, quantos estão à espera dessa promessa? Mas muitos dizem: eu estou há tanto tempo ouvindo falar que Jesus vai voltar, ouvindo falar que Jesus ele virá, mas até hoje Jesus ele não veio. Só que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, irmãos. O mal da humanidade é que eles estão esperando a vida do Senhor visivelmente, mas eles não entendam que a partir do momento que descer a sepultura e descer a cova fria, Jesus ele voltou para ele. Jesus voltou para nós. E nós sabemos, irmãos, que só tem dois caminhos: existe o céu e existe o inferno. Ou nós lutamos, renunciamos às nossas próprias vontades, renunciamos aos desejos da nossa carne, renunciamos às nossas próprias vontades, aos nossos próprios desejos, e nós herdaremos o céu
Ou nós vivemos no mundo de qualquer maneira, fazendo a vontade do diabo, se prostituindo, no ato da mentira, no ato da fornicação, no ato do adultério. E nós morremos e vamos para o inferno. Isso não é brincadeira, irmãos. Porque quantos vêm na casa do Senhor? Deus está tocando no meu coração para falar e eu vou falar, irmãos. Quantos vêm na casa do Senhor? Até ora, até prega, até louvam, mas não sai do ato da mentira, não sai do ato da prostituição, não sai do ato do adultério, não sai do ato da fornicação. Amante, orabassuri carabaia sérbia, e carabande calabassuri ande cantaramaragassúbia. Não adianta, irmão, nós vier na casa de Deus e fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Eu não estou aqui para poder julgar o que você faz. Não entenda mal, irmão. Eu não aqui estou julgando, apontando o que você faz. Porque foi como eu disse, Deus ele não me deu o direito de poder apontar os seus erros, de julgar os seus erros, de julgar aquilo que você faz ou que você deixou de fazer. Se eu estou falando, é porque Deus está ministrando no meu coração para poder estar falando aqui. Eu não quero falar nada que é de mim mesmo. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que vai libertar o homem da mentira, o que vai libertar o homem do pecado, o que vai libertar o homem dos erros, daquilo que não convém a ele, é a palavra de Deus, é a verdade. É ela que liberta o homem do pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que vai nos libertar é a palavra de Deus, é a verdade do Senhor sendo pregada. Queira o homem ou não queira o homem. Porque nós vivemos um tempo, irmão, que está até difícil de pregar. Muitas vezes nós pegamos o microfone para pregar e nós não podemos falar certo tipo de algo, certo tipo de coisa, porque às vezes o irmão está achando que a gente está falando para ele. E não tem pregador nenhum aqui que quer falar nada para esse filho para irmão, irmãos. A gente fala o que o Espírito Santo de Deus ministra no nosso coração. Entenda uma coisa, eu não estou aqui para poder te julgar, para poder apontar os seus erros. Eu estou aqui como profeta de Deus, falando o que Deus está colocando no meu coração. Então queira o homem ou não queira, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu quero deixar um recado para a igreja. Assim como Deus tratou com a humanidade na época do dilúvio, Jesus, ele vai vir arrebatar a igreja. E o tratamento com o ser humano agora não vai ser com água, mas sim com fogo. Ai daquele que o seu nome não estiver escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás, os seus profetas, o que vive na mentira, o que vive na prostituição, o que vive na fornicação, o que vive no adultério, e aquele que vive fazendo as vontades do diabo. Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, Jesus. Muitos não acreditam, muitos estão dizendo assim: Deus de criança, eu estou ouvindo falar isso. Mas Deus tem tudo marcado no seu momento exato. E vai chegar o momento que o Senhor vai fazer um rebuliço nessa terra e levar a igreja, o povo dele, para morar lá no céu. E isso vai ser o dia da vitória da igreja de Cristo Jesus. Deus abençoe, Deus continue abençoando a vida e a família do nosso diácono Zé Leilson, e dando sempre força e coragem, sabedoria para continuar pregando a palavra de Deus. Irmãos, queremos dizer que domingo nós estaremos aqui às 8 horas da manhã com uma escola bíblica abençoada, falando em nossos corações, Avivamento, a revista falando sempre de avivamento.